Vamos iniciar aí a nossa conversa, nossa live, né, que vem acontecendo, então, todas as terças e quintas-feiras, às 12h30, né, sempre com temas importantes, temas relacionados ao método mutante, esse método, então, criado por mim, que tem como objetivo diminuir a ansiedade em até 6 semanas, né, de forma natural. Então, esse é o mote, né, aquilo que inspira esses encontros, essas lives, que a gente possa, então, estar trazendo temas relacionados a esse movimento, né, de aliviar a ansiedade de forma natural em até 6 semanas. Lembrando que o método mutante, ele vem ancorado em 6 pilares, né, pilar do sono, pilar do silêncio, pilar da alimentação, do movimento e o pilar da natureza. Então, esses são os temas, né, correlacionados, temas que têm relação ao nosso método, que nós vamos estar, então, discorrendo, conversando aqui pelo canal do YouTube e também pelo Instagram, nas terças e quintas-feiras, a partir, né, das 12h30. Então, esse é o objetivo. Então, só para a gente trazer consciência, né, e estar relacionando o porquê desse método, o porquê da importância da gente estar trabalhando essas questões na nossa rotina, no nosso cotidiano, porque a gente vem, né, num processo, todos nós, de uma velocidade muito grande, né? A gente acorda pela manhã e já naquele movimento rápido, naquele movimento sempre com muita pressa, nós vamos, então, deixando, né, o tempo ir passando e nos consumindo na velocidade que ele impõe, né? E essa velocidade imposta pelo tempo nos leva, muitas vezes, a um lugar ansioso, porque nós nos desprendemos daquele lugar onde nós devemos estar e vamos para um lugar, ou para um lugar futuro, onde nós gostaríamos de estar, ou para um lugar passado, onde também nós temos lembranças ou recordações, enfim, que nos alimentam nesse tempo, né, onde nós estamos, na verdade, distantes de nós mesmos. Então, o método mutante, né, novamente trazendo a forma, o porquê que ele foi criado, ele foi, né, num primeiro momento, vinculado, então, a um momento de uma observação minha, onde eu me observo, e mesmo num contexto já diferenciado desse movimento em que uma sociedade inteira impõe que nós devemos estar, né, na pressa, no lugar das metas, no comer de qualquer jeito, no dormir de qualquer jeito, no respirar sem nenhuma atenção, eu trago essa observação e vejo, então, né, o quanto os malefícios que viver dessa forma nos traz. E o ponto principal nessa questão é a ansiedade. Somos o país mais ansioso do mundo e nós, mulheres, estamos aí na linha de frente, né, coroando esse movimento de ansiedade, né? Então, somos, né, obviamente, em função de todas as demandas, da forma como nós nos organizamos diariamente, né, nessa velocidade que antes eu já havia falado, que é imposta e que nós, muitas vezes, nem percebemos o quanto distantes de nós mesmos nós estamos, né? Citei há pouco pelo fato de comer sem prestar atenção naquilo que a gente está comendo, mastigando de qualquer jeito, dormindo muitas vezes sem, né, uma qualidade de sono, com pensamentos repetitivos, nunca no lugar presente, enfim. Então, o método mutante, ele nasce, né, nesse encontro. Então, todas as terças e quintas-feiras, às 12h30, nós estamos conversando sobre algum tema que seja pertinente e relacionado ao método mutante. O assunto de hoje, insônia, né? Esses temas, eles vêm conforme
também as demandas, né, das pessoas que chegam até mim, daquilo que a gente conversa no próprio curso do Método Mutante, nas pessoas que fazem os processos comigo, né, na plataforma, enfim, a gente vem trabalhando esses temas. E eu escolhi, então, né, em função da demanda dos últimos encontros, o tema insônia, né? Muita gente reclamando da dificuldade de dormir. Então, mais uma vez, nome do nosso programa, né? Esse programa que acontece todas as terças e quintas, 12h30, uma duração de 30 minutos, 20 minutos, né? O episódio de hoje, então, insônia. Tá? Então, sejam todas bem-vindas todos bem-vindos a esse momento, né? Desse episódio Sou Mutante. Hoje, mais uma vez, né? Terça-feira, às 12h30, e eu trago, então, esse tema que é pertinente ao método mutante. Nesse programa, eu ajudo mulheres a aliviar a ansiedade de forma natural em até 6 semanas. Por que de forma natural? Porque aqui a gente busca realmente uma escuta, utilizar, né, dessa bioquímica potente e forte que todos nós temos, né? Nós temos uma bioquímica, uma fisiologia que funciona perfeitamente no nosso corpo. Nós nos esquecemos disso porque nós alimentamos uma outra coisa que é fora de nós. Então, no método mutante, eu ensino, né, a aliviar a ansiedade de forma natural. Esse natural é nessa escuta mesmo daquilo que eu estou necessitando naquele momento. Então, a pergunta, né, que vem: você tem insônia e não sabe como resolver isso? O que é insônia, né? Quais são os tipos de insônia que existem? Então, a gente ouve muito: eu estou super cansada, muitíssimo cansada, né? Chega no horário de dormir, eu estou cansada mesmo, deito na cama e ali eu começo, viro para um lado, viro para o outro, viro para um lado, viro para o outro, vem inúmeros pensamentos, né? Para eu estar, né, fugindo então daquele momento, muitos pensamentos, aquilo que eu deixei de fazer no dia, aquilo que eu preciso fazer amanhã, aquilo que eu preciso fazer no final de semana, aquilo que eu fiz há 3 meses atrás. Então, esse movimento, né, de não conseguir dormir. Estou cansada, deito e não consigo dormir. Ou estou tão cansada, deito, durmo aquele primeiro sono e acordo no meio da noite, na madrugada, e aí vem, então, esses mesmos pensamentos, enfim. Então, a gente tem essa diferença, né, e esse movimento também de forma diferente, o que nos atrapalha muito quando nós estamos falando em ansiedade, em saúde, né? Porque ter qualidade no sono é importantíssimo para a nossa qualidade de vida, e aí a gente remete, então, essa qualidade de vida à nossa ansiedade, né? Por que não ter insônia é tão importante? Por que dormir bem é tão importante? Porque desde que o mundo é mundo, e a gente sabe disso, e a gente ouve dizer isso, né? Mas a gente escuta, mas a gente não sinaliza essa escuta como algo que é necessário, importante. Porque o sono, desde que o mundo é mundo, né? Na nossa natureza humana, o sono é um aspecto reparador, ele vem como um reparo, ele vem como aquela parte que organiza um sistema que, né, se desequilibra durante o processo do dia. Então, o sono é o momento, então, em que, no momento do repouso, nós reparamos a nossa constituição, né? Nós reparamos todo o nosso sistema. Então, por isso, né, a insônia, não ter insônia, dormir bem, é muito importante. Quando nós dormimos, a gente tem horários, né? Que, se a gente observar os nossos movimentos, a gente observa que muitas vezes a gente dorme, né? As pessoas deitam e dormem, tem aquele sono profundo, tem aquele adormecer que, quando, se elas acordam no meio da noite, muitas pessoas, quando dormem esse sono reparador, restaurador, elas dizem: acordei às 4 da manhã e já estava pronta para levantar. Se eu levantasse aquele horário, estava ótimo. Nós temos, né, esse movimento,
Temos o movimento que durante a noite, quando nós estamos dormindo, nós também, quando acordamos, a gente muitas vezes, naquele acordar, às vezes para ir no banheiro, que não é o melhor e nem o recomendado, né? Porque o ideal é a gente deitar e dormir e só acordar lá de manhã, restaurado, com tudo organizado, com tudo pronto. Mas às vezes a gente acorda, lembra do sonho. Então, durante as fases do nosso sono, nós temos diferentes momentos, né? Momentos onde a gente dorme, sonha e tem clareza, acorda e tem clareza do sonho. Às vezes a gente acorda e não lembra do sonho. Mas o importante é a gente entender que nesse momento de dormir, nós temos um intervalo, um tempo correto na hora do nosso sono, onde o nosso corpo todo ele é restaurado. Né? É o momento em que o nosso fígado libera as toxinas, é o momento em que a gente consegue regular todo o nosso sistema. Então, é o momento em que a gente consegue colocar para fora, né, jogar fora tudo aquilo que para nós não é importante, para o nosso corpo identifica como não importante, né? É quando a gente libera, nós estamos liberando as toxinas de todo o nosso, de tudo aquilo que não foi bom, que não é importante para o nosso corpo. A gente tem períodos em que, horários na noite em que isso acontece. Isso a gente comenta, né? Fala, trabalha no curso do Método Mutante. A gente começa a observar, por exemplo, né? Nós temos um sinal importante, né? Vou dizer aqui um sinal importante quando a gente acorda e quem já utiliza e quem me acompanha e quem já fez o curso, né? Tem pessoas aí que estão fazendo o curso nesse momento comigo, o raspar a língua. Quando a gente raspa a língua de manhã, aquela saburra, aquilo que sai, aquela coisa branca que se aglomera na língua, já é um processo fisiológico que o nosso corpo nos favorece, acontece, né, nos ajuda durante a noite. Então, a gente cria aquilo que o nosso corpo limpou durante toda a noite, e de manhã cedo, antes de fazer a primeira refeição, a gente retira, então, aquela toxina, né? Aquilo que o nosso corpo trabalhou para tirar. Então, a noite, ela é fundamental para a nossa qualidade de vida. A gente correlaciona, inclusive, as pessoas que possuem uma alimentação adequada, uma dieta adequada, mas não conseguem diminuir o peso. Né? Existe toda uma relação com o processo de dormir. A forma como eu durmo, se eu tenho insônia, se eu não tenho, se eu durmo bem, se eu não durmo bem. Então, existe toda essa relação também. O sono ele é fundamental para a nossa qualidade de vida, para o nosso bem-estar e para a gente entender, né, que viver ansiosa, ter ansiedade, é um processo que muitas pessoas, e aqui eu vou direcionar as mulheres, né, porque eu tenho trabalhado especificamente com esse grupo, e que as mulheres relatam. Eu deixei de estar ansiosa e nem havia reparado, porque eu estava sempre acelerado, meu coração sempre acelerado e sempre naquela demanda de parecer que estou devendo, né? Estou sempre devendo algo, preciso sempre estar à frente, sempre fazendo algo, e isso nos traz ansiedade. Qual seria o melhor momento para eu mudar essa situação de insônia, de não dormir bem, de agora, nesse momento, nesse instante, já é o melhor momento, né? Então, hoje eu decido que não vou reparar a minha forma de dormir e vou trazer alguns elementos, talvez, que sejam importantes, necessários, para que eu consiga estar modificando essa questão da insônia. Então, sempre quando nós reparamos algo que não está ajustado ao nosso sistema, a gente precisa imediatamente dizer sim e fazer essa mudança, né? Sempre, né? E aqui a gente está falando insônia, mas poderia ser qualquer outro processo. E se eu durmo bem, o que acontece comigo? Acontece que a gente tem um dia espetacular, um dia maravilhoso, acordamos dispostos, temos lucidez, temos foco, temos vontade de estar executando as nossas tarefas com alegria,
não nos sentimos pesadas, enfim, né? Quando nós dormimos bem, nós temos um outro movimento no nosso dia. Eu sempre digo que o nosso dia, né, o dia de hoje, dia 16 de maio, o dia de hoje da Jaqueline, ele não começou hoje, quando eu abri os olhos. Ele já começou ontem, quando eu fiz as minhas escolhas, as minhas melhores escolhas para dormir bem e para acordar bem. Então, o nosso dia, ele está sempre relacionado ao nosso dia anterior, né? Então, essa é uma questão bem importante. Onde é que as pessoas erram, né? Por que as pessoas não conseguem, às vezes, mudar um hábito que pode ser o primeiro gatilho para eu conseguir, então, mudar, dormir bem, mudar essa condição? Por que as pessoas erram? Porque, às vezes, elas não têm consistência, né? Se perdem. Hoje eu realmente vou deixar o meu celular 1 hora antes de dormir. Se eu vou dormir às 11, a partir das 10 eu não mexo mais no celular, eu vou fazer uma leitura, eu vou ficar em silêncio, eu vou desligar a televisão, eu não vou trazer elementos que me trazem essa distração, essa coisa que nos tira, né, da onde nós deveríamos estar. Então, esse é um ponto, mas as pessoas fazem hoje, aí amanhã já esquecem e deixam de fazer. Então, quando a gente cria essa consistência no processo, quando a gente cria essa dinâmica de sim, né? Eu percebo, por exemplo, que se eu passo um dia agitado, um dia, né, que às vezes, né, todos nós temos desafios, né, que nem diz uma amiga, que eu adoro essa forma como ela diz, né, vamos lá que amanhã começa a gincana, né? Gincana, vem tarefas, muitas vezes, que não está no script e que tu tem que cumprir, né? E a vida é exatamente isso. Então, quando essa gincana ela está muito movimentada, eu utilizo, por exemplo, algo tipo um escaldapés ou algo como uma meditação antes de dormir, com uma respiração profunda, aquela respiração onde nós nos conectamos, né? Aquela respiração onde que nós desaprendemos a fazer, na verdade, e que é um elemento importante, uma ferramenta de poder importante que nós temos à nossa disposição. Então, a gente traz elementos importantes aqui para a gente poder estar mudando essa situação, né? Então, eu aprendo algo e se eu não coloco em prática, eu não vejo os resultados. Então, no meu ponto de vista, é aí que as pessoas pecam, né? Porque a gente tem a informação, a gente sabe de como a gente deve fazer. Se a gente olhar para trás, olhar nos nossos ancestrais, a nossa ancestralidade, como os nossos avós, bisavós faziam, que hora adormeciam, que tipo de distração eles traziam para a noite, né? A gente hoje em dia tem muita distração, é muita luz, então é importante a gente estar olhando para isso. Então, retomando aí, né, para a gente encerrar, para a gente também não ficar aí muito tempo, a ideia é trazer elementos que façam a gente estar abrindo esse espaço para uma mudança, né? Então, é trazer isso. Então, que elemento hoje eu te diria que é importante para que a gente possa estar colocando em prática uma excelente qualidade de sono? Então, que a gente esteja atento, né? Tudo aquilo que nos distrai, tudo aquilo que nos tira do foco. Então, se eu fico olhando TV até muito tarde, experimenta não olhar a TV até muito tarde e antes de dormir, fazer uma leitura, escutar uma música, né? Que seja uma música que te traga esse lugar de calmaria, esse lugar, né? Onde tu consegue te perceber, te sentir, respira profundamente. E uma outra dica bem importante é deitar na cama e não deixar de agradecer, né? Agradecer pelo teu dia, para que isso te inspire, né? A tu ter um dia, um próximo dia melhor do que o dia anterior. Tudo está, né, na forma como a gente se relaciona com a gente mesmo. Muitas vezes a gente espera tudo de fora e, na verdade, está tudo dentro da gente. Então, esse é o recado. Tá certo, pessoal? Vão acompanhando, vão entrando aí nas redes sociais, vão
acompanhando as nossas lives, os nossos encontros, sempre terças e quintas, às 12h30. Se alguém tiver interesse, quiser, né, algum tema específico, manda lá no direct, me chama. Não esqueçam do canal do YouTube também, que está à disposição. Estou aqui, né, olho para um lado, olho para o outro, nessa transmissão aqui simultânea. Mas a ideia é essa, que a gente possa trazer, né, reflexões. Eu não gosto nem de pensamento, eu gosto da palavra reflexões, para que eu possa realmente refletir, né, e entender que o meu dia, ele começa sempre no dia anterior, a partir da forma em que eu escolho, né, esse momento, esse lugar de restaurar, reorganizar o meu sistema, reorganizar, dar tempo para essa bioquímica, essa fisiologia toda que nós temos ao nosso dispor perfeitamente, ela consiga estar trabalhando, né, ao nosso favor. Tá certo? Agradeço muito aí a presença de quem esteve aqui comigo. Acompanhe. Logo, né, essas nossas conversas estarão disponíveis no canal do YouTube. Vocês vão poder estar indo lá, buscando, né? Quem chegou agora aí no finalzinho da nossa live, do nosso encontro, do nosso episódio hoje, né? Desse programa Sou Mutante. Nosso episódio hoje, Insônia, e quinta-feira temos outro momento, às 12h30. Certo? Tenham todos uma linda tarde e se organizem para ter também uma linda noite, né? E prestem atenção nos sonhos. Eles também têm muito significado aí quando a gente aprende, né, a dormir bem. Tá bom? A gente vai se falando e até o próximo encontro.